Mas esdrúxulo é o relator que já faz discurso condenatório, antes das fases conclusivas, e tenta nitidamente empurrar essa roubalheira pro PT. Sou casado, tenho 2 filhos, sou cristão e compareço aqui para prestar o meu depoimento. Gostaria de pedir que a presidência desse o direito da palavra ao meu advogado para ele explicar sobre o meu HC, por favor. Bom dia. Bom dia. Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. Hoje eu vou falar de um assunto perigoso e que vai mexer com muitos aqui no meu canal, porque ele envolve política. Eu vou fazer um esforço para deixar a política de fora e falar somente do tema do meu canal, que é os evangélicos. Os evangélicos aproveitaram essa farra do INSS, todos envolvidos, de careca do INSS, todos envolvidos são evangélicos, são pessoas envolvidas de alguma forma com igrejas evangélicas. Então eu vou fazer de tudo para deixar esse tema dentro das igrejas, mas infelizmente ela envolve política também. E aí você vê o malabarismo de Damares e de outros evangélicos querendo esconder a roubalheira, porque não tem como se safar da roubalheira, porque foram eles, e exatamente no governo deles, que se deu toda essa rede de corrupção. Mas o assunto aqui é falar de evangélicos envolvidos nisso. Aonde que fica Deus nessa história toda? Porque os evangélicos deveriam estar preocupados com o reino de Deus. Mas parece que aqui no Brasil os evangélicos estão preocupados mesmo com o mundão. Eu vou voltar o vídeo aqui do começo e bora lá ouvir. Já estou dizendo, esse vídeo não é de política, é sobre crentes roubando dentro da política. Então não me venha aqui com história aqui, falar de política aqui não. Agora vocês estão vendo porque os evangélicos apoiavam o Bolsonaro. Tá aí o Felipe Macedo Gomes. Se diz evangélico. Lembrando, esse sujeito aí se diz evangélico. E esse sujeito foi aquele que foi agradecer a Deus na igreja da Lagoinha por ter prosperado, por ter dado dízimos. E esse é o assunto do meu vídeo. Não se trata de política. Evangélico deveria ter vergonha de dizer isso diante das roubalheiras. Injetou dinheiro nas campanhas de Onyx Lorenzoni e se esquecer que Bolsonaro enfiou 6.000 militares no INSS. Agora sabemos por quê? Mas esdrúxulo é o relator que já faz discurso condenatório, antes das fases conclusivas, e tenta nitidamente empurrar essa roubalheira pro PT. Sou casado, tenho 2 filhos, sou cristão e compareço aqui para prestar o meu depoimento. Gostaria de pedir que a presidência desse o direito da palavra ao meu advogado para ele explicar. Sou casado, brasileiro, tenho 2 filhos e sou cristão. Esse camarada já começou errado. Ele deveria ter deixado esse papo de cristão para outro lado, porque se ele realmente fosse cristão, ele não participaria dessa falcatrua. Ele sairia correndo. Mas não, ele saiu correndo, foi para dentro. Ele, o senhor careca do INSS e muitos outros que fizeram uma tremenda de uma falcatrua. Criaram várias empresas e o dinheiro ia repassando de empresas para empresa, mas tudo empresa deles. Tudo deles. Eles pagavam eles mesmos. Eles prestavam consultoria para eles. E aí repassava verbas bilionárias.
entre eles. E agora vem usar o nome de Deus. Ou seja, ele quer validar os roubos usando Deus. Não era melhor ele ter ficado calado sem citar Deus em nada? Mas bora lá, porque isso aqui ainda vai ficar um pouco pior. Sobre o meu HC, por favor. Amparar. Eu espero mesmo que o senhor consiga provar. Olha essa maluca dessa senhora. Essa senhora, o sujeito está envolvido até o pescoço, ele e o careca do INSS, com com dezenas de empresas, e vem essa mulher, essa maluca, que isso é maluquice, falar um negócio desse aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha o que essa mulher fala. Presta atenção nessa maluquice aqui. Amparar. Eu espero mesmo que o senhor consiga provar a sua inocência, para que os jovens no Brasil entendam que é possível prosperar numa nação como esta. Cala a boca, Damaris. Cala a boca. Você está falando isso porque o cidadão é crente. E tomara, oxalá, que ele não seja da sua igreja, como aquele avião carregado de droga. Que não é de ninguém aquele avião. Na verdade, é o avião do seu tio. Não, mas o meu tio emprestou. Ah, gente, para com essa conversa. Para com essa conversa. O que a senhora tinha que fazer aí era falar: eu lamento muito que o senhor é uma pessoa evangélica, eu lamento muito que o senhor esteja envolvido com tudo isso, mas nós vamos apurar para ver o grau de seu envolvimento. Agora você vem com o papo que eu lamento que no Brasil possa mostrar que um jovem como você no Brasil possa prosperar. Ah, dá licença, Damaris. Como prosperar? O sujeito estava roubando o INSS. O sujeito tem centenas de BMW, de Porsche, distribui dinheiro mais do que o Silvio Santos, quem quer dar dinheiro. Essa riqueza, o cara tem 35 anos, hiper, super bilionário, do nada, do dia para noite, ele ganhou em várias vezes na Mega Sena. Isso chamava-se INSS. Todas as empresas eram deles. Eles montaram uma meia dúzia de empresas e repassavam o dinheiro entre eles ali. E a farra do boi era gigantesca. E você vem com essa conversa. Senhor presidente, ilustre senadores, senadoras, deputados e deputadas, quero dizer para a senadora que eu sou uma pessoa criado dentro da igreja. Se tem uma coisa na minha trajetória, eu respeito a todas as religiões. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Criado dentro de igreja não quer dizer nada. Só quer dizer que você conhece as conversas, conhece os dogmas. Mas se você não praticar, não quer dizer nada. Esse Felipe Gomes aí é membro de igreja. E o que serviu isso para ele? Suporte para roubo? O careca do INSS também. Então, filho de sacerdote não é sacerdote. Filho de pastor não é pastor. Ser criado em igreja não torna você padre. Torna você coroinha, mas padre não. Era só essa ressalva aqui. A igreja de André Valadão recebeu dinheiro de roubo do Aí, o André Valadão. Quantos vídeos esse sujeito fez criticando o governo do PT? Quantos vídeos ele fez? Tá aí nas redes sociais para todo mundo ver. Dizendo que ele era o defensor de Deus, pátria e família. Você quer saber mesmo o que eu acho desse negócio de Deus, pátria e família?
Eu sou favorável que você acredite em Deus. Eu sou favorável que você defenda a sua família. Eu sou favorável. Eu sou favorável que você seja uma pessoa patriota. Mas essas coisas, essa frase junto, isso é nazismo, gente. Isso é um discurso nazista. Quando é que vocês vão perceber isso? Ame o seu Deus. Ame a sua família. Ame a sua pátria. Mas cuidado com essa frase junto. Porque ela foi desenvolvida pelo bigodinho na régua, aquele da suástica. Toda vez que eu ouço essa frase junto, eu já boto a mão no bolso e saio correndo para não ser roubado. INSS. Felipe Gomes. O aluguel do Allianz Parque em 2024. Ele disse aí, eu já tenho o vídeo aqui, que ele não pagou esse Allianz Parque, que é o Metrópole que inventou, o jornal Metrópolis inventou isso aí. Eu já vi essa reportagem, eu tenho até aqui, tá? E mais 200 de bônus. Agora sabemos por que a direita amava tanto o Bolsonaro. Ele autorizou toda a roubalheira. E o pior de tudo é que Felipe Gomes foi na igreja do Valadão agradecer. A roubalheira, ele teve a cara de pau de dizer que Deus o prosperou pela fidelidade em dar dízimo. Dê sua opinião. Me dá um coraçãozinho e ajuda meu canal a crescer. Eu sei que alguns de vocês vão levar esse vídeo para o lado da política. Mas o problema é que não tem como eu desvincular essas pessoas de política, porque eles eram defensor político, né? Eles eram defensor político. Então eu não consigo desmembrar, embora eu estou fazendo uma força para mostrar só o que os evangélicos fizeram. Mas eles fizeram isso com apoio político. Eu fico imaginando aqui na minha cabeça o apóstolo Paulo fazendo uma merda dessa, o Pedro, o Tiago, correndo lá pro Herodes, pro Agripa e fazendo algum acordos escusos. Eu fico imaginando isso na minha cabeça. Então, não me vem aqui da onde é que vocês tiraram essa merda. É que vocês nunca se converteram. Não tem conversão. A conversão de vocês é dinheiro. Vocês não conhecem Deus, nunca conheceram. São frequentadores de igreja. São piolhos de igreja que vão lá com o intuito de roubar. Por quê? Se viesse até mim uma situação dessa, eu aceitaria como crente? Eu poderia até trabalhar numa empresa dessa, porque eu preciso de um emprego. Mas você ser o orquestrador, ser o dono de toda essa malandragem aí, complica. Bora lá, porque isso ainda fica pior. Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast Rádio Web Xixová. Podcast nunca funcionou e eu nem sei se vai funcionar. Estou pensando até em trocar de nome. Mas a Rádio Web Xixová, essa sim, tá lá a todo vapor. Eu toco flashback, então não me vai lá querendo ouvir outra coisa. Eu toco flashback. E de quebra eu coloco um pouco da música cristã. Música cristã, para mim, é música cristã, não é louvor. Porque para mim, louvor é aquilo que você faz, canta para Deus e não ganha nenhum centavo. Isso é louvor. É como caridade. Se a tua caridade é do TikTok, do YouTube e do Quai, do Facebook, isso é caridade somente para você. Porque para Deus não é mesmo. Se você não tiver ele
prosperando a sua vida, você não vai andar, você não vai seguir. Aí ela falou assim, eu faço um desafio com você. Você tem vários negócios. Pega o seu menor negócio, aquilo que te rende menos, e você começa a dizimar. Aí eu falei, tá bom. E aí eu fiz. E aí, tá sentindo a presença de Deus? Dá um glória a Deus aí, ó. Esse aí é o Felipe Gomes. Se explicando. Isso foi em setembro de Na igreja daquele cidadão lá, o Valadão, aquele. 2022. 2 meses depois, naquele contrato, eu tive um aumento de 25% da minha receita. Glória a Deus. Fala sério. E eu vi a mão de Deus. Ele viu a mão de Deus. Ele não viu mão de Deus coisa nenhuma. Foi a mão do careca do INSS, a mão dele e a mão de toda a família dele ali, dos que estão participando, roubando. Tem tudo menos a mão de Deus. Tem a mão do Satanás aí. A mão de Zeus. A mão de qualquer outra peste. Mas de Deus não tem mesmo. Agora, isso aí hoje está público. Todos vocês estão vendo. Agora, vocês acham mesmo que essas igrejas da prosperidade, elas não lavam dinheiro para o tráfico de droga? Você acha mesmo? Então, por que é que eles são contra? Eles são contra que se preste conta do dinheiro que entrou. É porque aquele avião que o cara compra não vai ter como justificar pelo dinheiro que entrou. Porque se entrou 1 milhão, tem que sair 1 milhão. Mas você não prestando conta, entra dinheiro a rodo, o cara vai lá, pega a empresa dele, lava o dinheiro, você compra. Lembra do... Vocês se lembram? Se vocês é um pouco mais velho, então pesquisa aí no Google e vocês vão ver lá o João Alves, o camarada que ganhou na Mega Sena, na loteria, mais de 200 vezes. O avião do cara, o banheiro era banhado a ouro. O cara fazer um cagalhão de luxo. Eu não sei para que isso. Mas se você não sabe aonde enfiar o dinheiro que você ganha e o dinheiro vem fácil, então que se dane. É como esse Gomes aí distribuía de tudo pra galera. Era relógio, BMW, relógio, mas não é qualquer relógio. Porque vinha fácil. Mas vamos ver o testemunho, vamos dar glória a Deus junto com esse sujeito aí que nunca temeu a Deus. E aí eu comecei a entender o que é o dízimo. E depois desses 2 meses eu comecei a dizimar sobre tudo aquilo que eu ganhava. E eu entendi um princípio, eu quero devolver ao Senhor. E eu vim falar da parte financeira, mas Deus fez em todas as áreas da minha vida. Transformou em tudo. Eu trouxe muita gente para dentro dessa casa. Eu me alegrava no meu coração quando eu vivi meu primeiro amor. Fabiano Contarato. Houve depoimento na CPMI do INSS. Lembrando, gente, eu não posso falar nome aqui, porque a gente pode até receber um processo, porque essa gente é ruim. Essa gente é ruim. E essa gente é ruim, ainda arruma advogado pior ainda e arruma juiz pior ainda. Aqui na minha cidade apareceu aí, do nada, eu não vou falar o ano porque do nada um candidato a prefeito aí. O cara caiu de paraquedas aqui, ninguém sabia de onde esse sujeito apareceu. Mas eu quero dizer que o carro de som dele e a quantidade de pessoas trabalhando para ele na rua era gigantesca. Era maior do que o prefeito que já foi prefeito 300 vezes aqui na cidade. Era gigante. O cara ia nas favelas aqui da cidade, nos bairros mais pobres,
marcava churrasco em igrejas e comprava apoios de pastores. E os pastores, defensor de Deus, pátria e família, estavam todos ali comendo e bebendo. Eu cheguei a ouvir de um pastor. Não é conversa da carunchinha. Eu ouvi ele dizendo que ele cobrava 80 mil para apoiar o candidato, esse candidato. Porque a igreja dele era uma igreja grande, tinha muitos membros, ele cobrou 80 pila e o cara pagou. Eu ouvi um pastor, mas a verdade é que na periferia da cidade aqui, ele percorreu todas as igrejas evangélicas. Graças a Deus ele não ganhou. Graças a Deus. Passado um tempo, se não me engano foi esse ano de 2025, passou nas mídias, nas televisão, que uma pessoa que contém o mesmo sobrenome daquele cidadão tinha sido preso fora do país, lá na África do Sul, por tráfico de droga. Então, quando eu ouço alguém falar que as igrejas evangélicas estão lavando dinheiro, bom, vamos continuar aqui vamos continuar com a obra de Deus, porque Deus aqui trabalha, hein? Olha só. E propõe delação premiada depois de tantas provas contra a médica e enriquecimento fantástico. Essa médica aí é casada, eu não sei se é casada com o Felipe, parece que ela é ex-mulher do Careca e é casada com outro que está envolvido nesse mesmo esquema. O marido dela está envolvido nesse esquema também, tá? Eu não me lembro agora quem é o marido dela para poder eu falar aqui. Mas ela era casada com, se não me engano, com o Careca e agora é casada com outro e estão todos envolvidos. Ex, atual e ela. Olha só. Aí o contrato sugere para ela que ela faça uma delação. Em 2 anos. Pelo menos não agradeceu a Deus o enriquecimento, nem a doação de dízimos. Povo da esquerda, assista até o fim. Veja o que Deus, pátria e família fazia, e lembrando os envolvidos são da República do Paraná. Isso não te diz nada? Queria saber da senhora, a senhora é casada? Eu vou permanecer em silêncio. Para responder. É por isso que eu disse a vocês que era um pouco difícil desligar isso da política. Eu peguei os vídeos no Quai, no TikTok, né? E cortei várias partes porque eu não quero que o vídeo seja um vídeo político, mas infelizmente não tem como deixar a política de fora disso daí. E o que é pior, para quem é bolsonarista, é que toda essa falcatrua foi no governo dele. Aí é pior, né? É lógico. Mas se você é um cara que tem razão, se você é um cristão e não é movido por dogmas partidários, você, mesmo tendo votado no Bolsonaro, você vai concordar que isso aí é uma roubalheira. Você é obrigado a concordar. Agora, se você for ter torcedor, aí vai ficar difícil. Sem comentário. Você é casada? É uma pergunta de qualificação, Excelência. Então, nós moramos juntos. A senhora pode me informar, por gentileza, quanto tempo a senhora convive com seu companheiro? Desde 2017. 2017. O patrimônio da senhora teve um acréscimo de 18 milhões. A mulher, ela casou com a Mega Sena.
ela casou com a Mega Sena. Ela diz que mora com o camarada aí desde 2017. E dessa data o patrimônio dela subiu barbaridade. Ou seja, ela acertou. O casamento dela, esse é guiado por Deus, cara. Porque Deus colocou ela no meio da grana. Vamos voltar um pouquinho aqui para a gente entender aqui o Contarato perguntando aqui. Vamos lá, deixa eu perguntar, deixa eu voltar um pouquinho. Opa, tá difícil de fazer voltar aqui. Volta. Voltei um pouquinho aqui, bora lá. Desde 2017. 2017. Ela casou desde 2017. Ó a pergunta, olha o que o Contarato vai dizer aqui. O patrimônio da senhora teve um acréscimo de 18 milhões. O patrimônio dela, nesse casamento, teve um acréscimo de 18 milhões. O patrimônio, 18 milhões. Ela casou, ela acertou. Quando ela casou, ela acertou na Mega Sena. E não foi uma vez, foram várias Mega Sena. É o João Alves da vida. Tanta sorte assim, só aquele João Alves, aquele do avião com banheiro de ouro. Qual é a diferença? Você cagar em pé, cagar num vaso normal ou num vaso de ouro. Isso vai valorizar? Não, porque tudo que cai lá vai ser merda no mesmo jeito. Não interessa se é de ouro, não interessa se é de louça, não interessa se é um barril no fundo do quintal. O que vai cair lá sempre vai ser merda. Período de 2019 a 2025. A senhora atribui que após o relacionamento com seu companheiro, esse patrimônio teve uma ascensão ou ele já sempre foi fruto do trabalho exclusivo da senhora? Eu vou permanecer em silêncio por orientação dos advogados. É lógico, não tem nem o que falar nisso daí. É lógico que a senhora vai permanecer calada. Não tem nada para falar mesmo. Eu só sei que o Contarato aqui sugeriu, eu vi o vídeo inteiro, sugeriu a ela que fizesse uma delação porque ela ia ser presa. Porque ela estava sendo cúmplice de tudo isso daí. Agora, depois eu vi outros vídeos dela também e a mesma coisa, as pessoas sugeriram. Ela está com uma cara de choro aí que vocês podem ver, mas eu vou ficando por aqui, gente. Eu vou ficando por aqui porque eu não quero que esse vídeo seja político. Eu poderia levar ele para o lado político facilmente, mas não é essa a intenção. Eu quero manter aquela crítica às igrejas evangélicas, aos pastores, aos bispos, aos apóstolos, o que eles estão fazendo. Então eu vou ficar por aqui. Fiquem com Deus. Se é que tudo isso aí é de Deus. Nós sabemos que não, né?